Amém, Deus seja louvado. Quando Deus tira o controle das nossas mãos, é possível que você tenha recebido uma mensagem. Eu sempre envio para os grupos da igreja e também para uma lista de transmissão que eu tenho. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro que leva o nome do profeta menor Jonas. Jonas, no Antigo Testamento, após Obadias. Jonas. Quando Deus tira o controle das nossas mãos. E fica a pergunta, irmãos. Fica a pergunta. Se é que controlamos algo, né? Se é que controlamos algo. Todos acharam? Amém? Procurando ainda, né? Deixa aí aberto no capítulo 1. Eu vou tentar conversar com vocês e vou abordar os 4 capítulos do livro. Só que eu não vou ler os 4 capítulos, tá, irmãos? Todos vocês conhecem a história de Jonas. Todos vocês conhecem. Eu vou pedir que vocês não fechem a Bíblia. Já tiveram a sensação de estar tudo na calmaria, tudo sob controle? Onde você percebe que a rédea da vida, da saúde, das finanças, parece que nada foge ao controle. E está tudo bem, com perspectivas positivas até para o futuro. E de repente, num piscar de olhos, você começa a perceber que tudo desmoronou, tudo caiu. Você perdeu o controle absolutamente de tudo. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas há uma diferença muito grande do Jonas do capítulo 1 e do Jonas do capítulo 3. Vamos ler comigo? Não esqueçam do que eu acabei de falar, sobre de repente tudo desmoronar. A gente perdeu o controle da situação. Não sei se com vocês isso acontece, comigo de vez em quando acontece. Eu acho que estou no controle, eu acho que estou conseguindo gerir bem, de repente, já ouviu a expressão, levei uma rasteira? Pronto, acontece isso. Jonas capítulo 1, eu quero ler os versos 1, 2 e 3. O 3, eu queria ler com mais atenção. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus falou com Jonas, e de repente no versículo 3, olha a postura de Jonas. Jonas se dispôs, mas para fazer o que, irmãos? Deus chama Jonas para ir a Nínive, e o que é que ele faz? Ele foge da presença de Deus. Olha o finalzinho do versículo 3. Longe da presença do Senhor. Olha lá no finalzinho, longe da presença do Senhor. Deus fala algo com Jonas. Jonas, no lugar de obedecer, ele foge. Agora, olhem comigo o capítulo 3 agora. Que diferença, irmãos. Capítulo 3, versículos 1, 2 e 3 também. Olha que diferença. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo o que, irmãos? Vocês percebem uma diferença entre o Jonas que fugiu e agora o Jonas que obedeceu? Isso, para que isso acontecesse, Deus precisou mostrar a Jonas que ele não governava coisa alguma, que absolutamente nada na vida dele era regido, dirigido por ele. E claro, irmãos, eu não tenho como aqui expor todos os 4 capítulos, mas eu queria partilhar com vocês algumas lições. E olhando para o livro de Jonas, nós vamos perceber que Deus tira o controle das mãos dele. Fica a pergunta, se é que se a gente controla alguma coisa, né? Irmãos, primeira lição que eu aprendo: Deus tirou o controle das nossas mãos para que saibamos que Ele é Deus.
Deus tira o controle das nossas mãos para que a gente possa aprender e relembrar que é Ele que é Deus e nós somos servos, filhos. Eu sei que vocês sabem da história de Jonas. Jonas foge, pega um barco, paga a passagem e vai para Tarsis. Vai fugir da presença de Deus. E ali Deus levanta uma tempestade, o barco começa a ser açoitado, e eles lançam sorte para saber o que estava acontecendo. E a sorte caiu justamente sobre a vida de Jonas. E aqueles homens perguntaram: o que é que você fez com a gente? E agora nós vamos afundar. E Jonas disse: não vai afundar não. Me joguem fora do barco, que a tempestade vai acalmar. E eles fazem isso, eles jogam Jonas do barco. E Deus ordena para que um grande peixe engula Jonas. E ali Jonas percebeu, pastor, que ele não governava nada, que ele não dirigia coisa nenhuma. E na profundeza do mar, sem poder fugir de Deus, sem poder controlar absolutamente nada, Jonas aprende que Deus tirou o controle das suas mãos para que ele lembrasse que Deus é Deus. Não sei se vocês lembram da Torre de Babel, lembram? Os homens, eles queriam fazer uma torre para chegar até onde, irmãos? No céu, para ser igual a quem? A Deus. E o que é que Deus faz? Divide as línguas, e aquela empreitada não deu certo. Foi a falência, o plano do homem querer ser igual a Deus. Sabe, quando você perde o controle da situação, quando você perde o controle da sua vida, do seu casamento, das suas finanças, às vezes é Deus colocando cada coisa no seu devido local, mostrando a você quem é Ele e quem é você. Irmão, você acha que um casamento é dirigido pelo homem, pela força humana? Não é mesmo. Aguentar o Wembley não é fácil. Aguentar o pastor Ivaldo não é fácil. Poliana que me diga. Gente, Jonas achou que podia fazer o que queria. Jonas achou que poderia tomar a decisão que quisesse e Deus não iria interferir. Deus mandou ele ir para onde, irmãos? Me ajudem na mensagem para ninguém dormir. Deus mandou Jonas ir para onde? E o que é que ele fez? Vou não. Quem manda em mim sou eu. Eu tenho vontade própria, eu tenho volição, eu tenho livre arbítrio. Eu faço da minha vida, do meu corpo o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Sabe, irmãos, há uma linha teológica que sinto ser muito mal interpretada, que diz que o homem não tem mais volição, não tem mais livre-arbítrio. E eu entendo quando eles falam isso. Em primeiro lugar, o homem foi dominado pelo pecado por causa de Adão. Em segundo lugar, o homem que não está dominado pelo pecado, agora é dominado pelo Espírito, porque entregou a vida a Jesus. Então, seja pelo pecado, ou seja por Cristo, ele é conduzido por alguém. E Jonas achou que não, que poderia conduzir a sua vida sozinho. Comprou uma passagem, entrou na embarcação e disse: eu domino minha vida, eu controlo. Sabe, aquela pessoa dona da verdade, que dá seu jeito para tudo, era o Jonas. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e Deus não tem nada a ver com isso. Sabe o que me chama a atenção? Que nos versículos 4 e nos versículos 17, nós vamos ver que a tempestade obedece a Deus. No verso 4, leia comigo o versículo 4, por gentileza. Mas o Senhor lançou sobre o mar, o que, irmãos? O Senhor lançou sobre o mar um forte o que? Vento no mar é sinônimo de tempestade, irmãos. É sinônimo de grandes ondas. É interessante, irmãos, que o vento obedece à voz de Deus.
Agora vá lá para o versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse o quê? Os seres marinhos, os animais também obedecem, escutam a voz de Deus. O único animal racional que não quer escutar Deus, quem é aqui na história? Quem é, irmãos? Jonas. Vocês lembram de Noé? Deus mandou Noé fazer uma arca e os animais foram até Noé. Quem mandou os animais? Deus. Quem mandou a chuva? Deus. Quem lembra aqui que o leão jejuou e não comeu os profetas, os servos do Senhor, o servo do Senhor Daniel? Quem lembra? Os animais obedecem, a natureza obedece, e Jonas não queria obedecer. Primeira lição que eu aprendo, irmãos, quando nós perdemos o controle da situação, é Deus mostrando que Ele é Deus e que nós somos servos. Eu gosto muito porque quando Jonas viu o Sossô está na barriga do peixe lá, ele faz uma oração a Deus. E olha o que ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 7. Abra aí sua Bíblia, por favor. Capítulo 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei de quê, irmãos? Depois que Deus tirou o controle e mostrou para ele que ele não governava nada, o que foi que Jonas lembrou? Jonas lembrou de quem? Então, às vezes é preciso Deus mexer com a sua estrutura, tirar aquilo que você está gostando muito, tendo muito apreço, abalando mesmo, fazendo assim, para você ver que Ele é Deus na sua vida. Foi isso que Deus fez com Jonas. Gênesis capítulo 18, não precisa abrir. Capítulo 18 de Gênesis. Há uma expressão fantástica, maravilhosa, extraordinária. Capítulo 18, versículo 27. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. O patriarca Abraão sabia que Deus era Deus e que ele não era nada. E Jonas, vou não vou não, eu vou para onde eu quiser, o Senhor não manda em mim, quero não. Mas eu louvo a Deus porque Ele nunca permitiu eu ficar no controle da minha vida. Eu louvo a Deus que Ele nunca permitiu eu ficar no controle absolutamente de nada, porque no dia que eu fizer, não vai dar certo. Quem lembra aqui de Jó, capítulo 1, versículo 21, depois de uma experiência terrível, o que é que ele diz? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Primeira lição que eu aprendo, irmãos, quando eu olho para a vida de Jonas, porque Deus tira o controle das nossas mãos, Ele tirou o controle das nossas mãos, para que saibamos que Ele é Deus e ponto final. Está sem controle, irmãos? Não sei se vocês já ouviram essa historinha. Diz que o pastor estava no gabinete conversando com a esposa por telefone, por ligação. E passa a secretária da igreja para bater na porta, percebe que o pastor na ligação, espera um pouquinho por uma questão ética, né? E botou o ouvido assim, uma questão ética. Deixa eu ver aqui, você que é com a esposa. E o pastor estava dizendo para a esposa: meu amor, eu perdi o controle. Aí ela disse: não, mas quando você for para casa, tente abrir o portão com força. Aí ele disse: eu não aguento mais, eu não aguento. E não aguentava. Ela escutou aquilo e já voltou. Gente, o pastor não aguenta mais, perdeu até o controle. Mas às vezes Deus faz isso. Deus tira o controle. A gente fica meio que como quem não está aguentando mais, só para que você possa entender que Ele é Deus, amém? Eu aprendo uma segunda lição olhando para a vida de Jonas. Ele tirou o controle das nossas mãos por amor das nossas vidas. Sabe por que Deus tirou o controle das nossas mãos? Por amor
a nós e por amor ao nosso próximo. Queridos irmãos, você sem Deus, eu sem Deus, eu sou um carro desgovernado descendo ladeira abaixo sem freio. Sabe, irmãos, sem Deus, sem a direção de Deus, nós querendo, sabe, controlar tudo, somos um avião sem combustível, com as turbinas queimadas descendo. Vai sofrer você e vai sofrer as pessoas que estão em sua volta. Então, segunda lição que eu aprendo, Deus tirou o controle da vida de Jonas por amor à vida dele mesmo e por amor às outras pessoas que ele iria ganhar ainda, né? Todos aqui creem na presciência de Deus. Todos aqui creem na soberania de Deus. Então, por que quando Deus tira o controle, as rédeas, nós não enxergamos com o amor dele? Ele sabe o futuro, aquilo que você só enxerga hoje. Ele sabe o amanhã, aquilo que você só vê agora. Então, se Deus tirou algo, se Deus não está permitindo você mais conduzir, é por amor à sua vida. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, obrigado e me perdoa. Me perdoa porque eu murmurei tanto, porque eu reclamei tanto, e aquilo era uma manifestação de amor do Senhor para com a minha vida. Jonas descobriu isso. Ele percebeu que Deus tirou o controle por amor à vida dele mesmo. Jonas queria fugir, Sossô, da presença de Deus. Irmão, você acha que é uma postura saudável para alguém fugir da presença de Deus? Deus não vai deixar o seu eleito fugir da presença dele, não. Deus não vai deixar seu filho sair de perto dele, não. E doa o que tiver de doer. Ele vai fazer de tudo para que você reconheça que ele é Deus, para que você entenda que aquilo que ele fez você não tem mais controle, é por amor à sua vida. Maior dor é se ele permitir você ir para distante dele e ficar longe da presença dele. Essa é a maior dor. Deus tirou o controle da vida de Jonas, mandou o peixe engolir Jonas. Isso foi uma manifestação de amor. Não foi ruindade de Deus, não. Já sei, vou agora tirar o controle da mão dele, para ele ficar sofrendo, para ela. Deus não faz isso não, gente. Deus diz assim: eu vou fazer isso por amor. Eu estou vendo o amanhã. Eu sei amanhã o que vai acontecer. Ele não sabe, então eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela. Eu vou tirar agora o controle. Olha agora a oração de Jonas no versículo 4. Ele ainda está no ventre do peixe. Versículo 4, capítulo 2. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus. Jonas agora começou a sentir um pouquinho a distância de Deus, depois que estava na profundeza do mar. E ele começou a temer, disse: agora não. Ele queria fugir da presença de Deus, agora que ele se distanciou um pouco, viu que não valia a pena. Aí olha o que ele fala na parte V: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Voltarei de novo a ter contato contigo, comunhão contigo, Senhor? Será que essa separação é eterna? Sabe o que Deus está provando aqui a Jonas, pastor? Você queria fugir da minha presença. Eu vou lhe mostrar um pouquinho o que é viver distante de mim. Na profundeza do mar, Jonas sentiu o calafrio da distância de Deus. Então, por amor à sua vida, por amor ao seu futuro, Deus tira, Deus controla, para que você não se afaste dele. Lá no futuro, Deus sabia o que isso iria acontecer. Deus sabia onde você iria parar. Aí sabe o que ele fez? Tirou a rédea, tirou o controle. Samuel, eu não sei você, mas eu acho que no lugar de Jonas, eu acho que eu só enxergaria a morte mesmo. Senhor, acabou, na profundeza do mar. Se esse peixe me encosta aqui, eu não consigo subir mais. Acabou. Deus mostrou para Jonas ali: e aí, ainda quer fugir da minha presença? Quer fazer isso? É bom para você? Topa? Ainda está a fim de continuar com a empreitada? Quer?
Deus estava tratando Jonas. Deus estava tratando. Lembram que eu falei que a segunda lição, quando Deus tira o controle, é por amor às nossas vidas e por amor também àqueles que estão à nossa volta? Lembra? No capítulo 1, os versículos 15 e 16, o agir de Deus já começa na vida de Jonas. Jonas precisou, abram aí por favor, capítulo 1, versículos 15 e 16. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois, estes homens, em extremo ao Senhor, temeram em extremo ao Senhor, e ofereceram o que, irmãos? Sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Por causa daquele acontecimento na vida de Jonas, outras pessoas creram e tremeram e fizeram voto a Deus. Quando Deus tira o controle das nossas mãos, é visando a nossa vida e visando também a vida do nosso próximo. Deus já sabia que o ministério de Jonas iria começar ali no barco já, fugindo. Leia aí o capítulo 3, versículo 5, irmãos. Capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Tudo que Deus fez na vida de Jonas foi cuidando dele e olhando para o próximo também. Aqueles do barco, aqueles que estavam lá creram em Deus, e os que moravam em Nínive também creram. Vai um barco missionário para Tarsis e o outro missionário para Nínive. Tudo que Deus faz na nossa vida, irmãos, é por amor à nossa vida e ao nosso próximo. Quero ir para a terceira lição e penúltima, e quero voltar a fazer a pergunta: perdeu o controle? Caiu tudo? Isso é bom, fico feliz por saber que Deus é Deus. Deus deu, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é bom. Ele está provando que Ele é Deus e mostrando que você é servo. Segunda lição: se preocupe não, lá na frente você vai olhar e vai dizer: Deus, obrigado por teu amor, foi o Senhor que cuidou de mim. Eu não enxerguei na hora, mas era cuidado teu. Lá dentro do ventre do peixe, Jonas pensou que acabou ali a presença de Deus, não ia sentir mais. Terceira lição: Ele tirou o controle das nossas mãos para aperfeiçoar, para nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. No caso de Jonas, para aperfeiçoar o caráter de Jonas. Deus, quando tira o controle das nossas mãos, é para nos aperfeiçoar, irmãos, para nos moldar. Vocês sabem quem era Jonas? Alguém que já parou para observar quem era Jonas? Preconceituoso, fazia acepção de pessoas. Jonas não era bonzinho não, gente. Vocês acham que Jonas não queria ir para Nínive por quê? Abra aí capítulo 4, versículos 1 a 4. Jonas era preconceituoso. Jonas não queria que o povo de Nínive ouvisse a palavra. Ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Aí Deus estava tratando ali, o caráter de Jonas. E aí, meu filho, vamos parar com esse preconceito aí. Vamos tratar esse coração. Capítulo 4. Depois que ele pregou e o povo de Nínive se converteu, com isso desgastou-se Jonas extremamente e ficou o quê, irmãos? Ficou irado porque o povo se arrependeu e entregou a vida a Deus. Jonas não queria. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Melhor era morrer do que ver a pessoa se converter.
Para Jonas era melhor morrer do que ver a cidade de Nínive ser salva. Preconceituoso. Fazia acepção de pessoas. Mas sabe o que Deus estava fazendo, Zilma? Tratando o caráter dele. Sabe quando Deus tira o controle? Ele está tratando o nosso coraçãozinho. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o ídolo de Jonas era o preconceito. O ídolo de Jonas era achar que a salvação era só para ele. É por isso que essa mensagem do livro de Jonas é uma mensagem para que o povo de Israel entenda a sua missão e proclame o Deus de Israel a todas as nações, não só para os israelitas. Jonas queria Deus só para ele, mas para ninguém. Aí Deus, nada disso. Vou tratar seu coração, vou tratar o seu caráter. Terceira lição que eu aprendo, irmãos. Ele tirou o controle das nossas mãos para nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele vai falar sobre igreja. Mas em especial, nos versículos 13 em diante, ele vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida, a estatura da plenitude de Cristo Jesus. O que é que Paulo quer dizer? Que a igreja vai sendo moldada até a semelhança, até se parecer com Cristo. Deus estava moldando o caráter de Jonas, o coraçãozinho dele, para que ele se parecesse com Deus, não com ele, com o que ele queria. E para isso o que é que Deus fez? Tirou o controle, tirou a rédea, tirou o nariz empinado, botou ele lá na profundeza do mar. Quero finalizar, irmãos. Quero finalizar. Quando Deus resolve tirar o controle das nossas mãos, quando Deus resolve fazer isso, é porque Ele está provando que Ele é Deus para você, amém? Não se aperreie não, Ele é Deus. Ele está simplesmente manifestando o amor dele, Ele está vendo o futuro, Ele está cuidando de você. Quem aqui crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Então é isso que Ele está fazendo com você. Era isso que Ele estava fazendo com Jonas. Ele tirou o controle das mãos de Jonas porque Deus estava tratando o caráter dele. Quem aqui quer se parecer mais com Jesus? Então, é o que Ele está fazendo, arrancando os ídolos, aquilo que vai lhe fazer mal no futuro. Doa o que doer, a maior dor é a distância de Deus. E por fim, irmãos, Ele tirou o controle das nossas mãos, das mãos de Jonas, porque Ele é Salvador. Deus salvou Jonas dele mesmo. Deus sabia o risco que Jonas estava passando. Deus salvou Jonas dele mesmo. Deus usou Jonas para salvar todo o povo de Nínive. 120 mil homens. 120 mil pessoas, melhor dizendo assim. 120 mil pessoas tinha na cidade de Nínive. Capítulo 4, versículo 11. Deus dizendo para Jonas: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de quantas pessoas, irmãos? 120 mil pessoas. Deus salvou Jonas dele mesmo, e Deus usou Jonas para salvar outras pessoas. Então, quando Deus tirar o controle, ou se Ele tem feito isso, é porque Ele é Salvador. Ele está salvando você de você mesmo, você de você mesmo. Isaías vai dizer lá no capítulo 9 que todo o governo está sobre os ombros de Jesus. Ele governa todas as coisas, porque Jesus é Deus conosco, é conselheiro,
é salvador. Tudo que está acontecendo na sua vida, tudo sem exceção, é uma ação salvadora de Deus na sua vida, na sua família, no seu futuro, amém, irmãos? É uma ação salvadora de Deus na sua vida, na sua família e no seu futuro. Eu não sou muito experiente de idade, mas eu não preciso olhar para muitos anos atrás, não. Basta eu olhar para 10 anos só. Eu vou começar a enxergar algumas coisas que antigamente eu não enxergava. Algumas perdas, algumas lágrimas, algumas dores. E sabe o que eu vejo? Foi Deus me salvando de mim mesmo. Foi Deus me salvando de mim mesmo, porque Ele tira o controle, porque Ele é Salvador. Só Ele pode salvar, irmão. Salvar o seu coração. Só Jesus pode fazer isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual sejamos salvos. E Deus, desde o Antigo Testamento, Ele resolveu salvar o homem. A ação salvadora de Deus, ou salvífica, como você preferir, não começou com a vinda de Jesus, não, irmãos. Claramente no Antigo Testamento, Deus vem salvando o homem dele mesmo, do coração. Deus vem levantando profetas. E não foi diferente com a vida de Jonas. Deus salvou Jonas dele mesmo. E Deus usou Jonas para salvar outras pessoas. Pastor, vai fazer apelo? Eu não. Muito consciente. Você quer que Jesus lhe salve? Você quer que Jesus salve você do seu coração, de você mesmo? Então continue orando, dizendo: Deus, arranca de mim tudo que não te agrada. Deus, não me permita fugir da tua presença como Jonas fugiu. Deus, e se porventura isso acontecer, manda um peixe me engolir. Manda um peixe me levar para a profundeza da escuridão, para eu saber que o Senhor é Deus, e eu senti calafrios, eu senti medo, porque estou distante do Senhor. Mas por favor, Deus, me traga de volta. Não me deixe caminhar muito tempo longe do Senhor. Esses dias eu conversava com uma pessoa, e a pessoa dizia: pastor, teve um dia da semana que eu acordei que eu não estava nem afim de viver. Estava nem afim de fazer nada. Estava nem afim de respirar. Deus estava salvando Jonas disso, da morte. Porque só há vida perto de Deus, irmãos. Olha que tolice, Jonas queria fugir da presença de Deus, Samuel. É isso que você quer da sua vida? É isso? Tenho certeza que não. Então Deus lhe trouxe aqui essa noite para lhe dizer: eu tomei o controle, porque eu sou Deus, amém? Eu tomei o controle por amor da sua vida, amém? Eu tomei o controle porque estou tratando o seu coração, amém? Eu tomei o controle porque eu estou lhe salvando, amém? Coisa linda, irmão. Deus tomou o controle porque Ele é Deus. Deus tomou o controle para nos salvar. Às vezes a gente pergunta assim: pastor, mas Deus, o que eu poderia fazer para não perder o controle? O que eu poderia fazer para mudar a situação? Sendo que foi Deus que fez. Sendo que foi Ele que fez aquilo na vida de Jonas. Foi Deus que mandou a tempestade, o vento forte. Foi Deus que mandou o peixe. Então eu tenho duas escolhas. Uma, ficar resistindo o que Deus está fazendo na minha vida por amor. E outra, me entregar. Senhor, já perdi mesmo. O peixe já me engoliu. Agora tome conta. Agora não dou mais nenhum passo. Agora é com o Senhor. Ah, irmãos,
Jonas ficou muito chateado, irado com Deus. E pediu a morte e foi embora. Capítulo 4, depois você vê lá. E sentou, e Deus num dia só fez crescer uma árvore bem grande, que deu sombra, ó. Aí Jonas se alegrou com Deus. Só Deus, obrigado. Depois Deus foi lá e matou a árvore. Aí Jonas foi reclamar com Deus. O Senhor fez a árvore e agora matou a árvore. O que é que Deus disse a Jonas de novo? Eu faço o que eu quero. Você não fez nada para essa árvore, está aí. Eu que fiz ela nascer e eu que faço ela morrer, porque eu sou Deus. E o livro termina Deus fazendo uma pergunta a Jonas. Não sei nem qual foi a resposta. Sabe, Deus fez e ponto final. Ele quis fazer porque Ele é Deus. Ele quis fazer porque Ele está cuidando do seu coração, do seu futuro, da sua vida, da sua família. Agora deixe. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas não resista não. Quanto mais você se mexe, mais dói. Quanto mais você tem, sabe, a mente de Deus é lá elevadíssima. Você fica questionando o que Deus fez, não vai descobrir nunca. Faça igual Jó. Eu nasci nu, volto nu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó, irmãos, perdeu 10 filhos. Jó perdeu saúde. Jó perdeu toda a riqueza, coçando as feridas com um caco de telha. A gente tem que pegar a nossa vida e dizer assim: Senhor, está aqui, ó, tome, é sua, faça o que o Senhor quiser. Que doa ou que não doa, minha vida é sua, porque eu sei que a sua vontade é boa, porque eu sei que sua vontade é agradável e perfeita. Jeremias 29:11, porque eu sei que são planos de paz. O salmista diz que uma noite toda pode passar chorando, mas quando o sol raiar, vem a alegria, vai passar. É só um momento de dor, e lá na frente você vai dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor tomou a rédea e fez o melhor da minha vida. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos governar aquilo que o Senhor governa. Nós pedimos: Senhor, toma conta da nossa vida. Nós pedimos: Senhor, dirige nossa casa, dirige meu futuro. E quando o Senhor resolve agir, a gente fica se debatendo, a gente fica reclamando. Ah, Senhor, essa igreja aqui não pode ser regida por mão de homem, mas que as tuas mãos estejam estendidas e guiando este lugar, Senhor. Deus, a nossa família não pode ser guiada por nossas mãos, por mãos de homens, mas o Senhor, Pai, fique à vontade para controlar nossa família, nosso lar, nossos filhos, nossas esposas, os esposos de quem é mulher. Senhor, guia nossa casa. Pai, a nossa finança não nos pertence, os nossos recursos, eles não nos pertencem, Senhor. Então tome conta, faça o que o Senhor quiser. O patrimônio, os bens, nada nos pertence, Senhor, é tudo teu. O Senhor é dono do ouro e da prata. O vento te escuta, os mortos te escutam e ressuscitam, os animais te escutam, e nós demoramos a ouvir a tua voz. Quando o Senhor tira a rédea de nós, tira o controle, por amor, por cuidado, por benignidade. Obrigado, Pai, porque ninguém aqui nesta igreja está no controle da vida e da morte. Obrigado porque ninguém aqui nessa igreja consegue fazer planos para o amanhã sem o Senhor aprovar. Obrigado, Pai, porque nós só dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que governa em amor, em soberania e faz tudo conforme a tua vontade. E nos perdoa, Pai, porque a gente resiste. Pai, obrigado por hoje, pelas decisões tomadas em assembleia. Foi o Senhor que fez. Trata o nosso coração para que recebamos, Pai, com alegria o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Obrigado, Pai, pelas decisões. Continua aqui esta igreja, nossa família. Em nome de Jesus.